Amanda, como é que você tá? Como é que tá aí? Tá muito frio? Aqui esfriou um pouquinho, viu? De ontem Aqui pra também. hoje. Aham. Eu sou de Aqui tô Minas, até de né? casaquinho. Mineirinha, comeu já o pão de queijo hoje? Hoje não. Oi? Depois da... Ixi, minha gata tá levando minha câmera. Pera só um pouquinho. Filha, não. É porque eu tenho 5 gatos aqui em casa, então... E eu tenho 6, então a gente tá mais ou menos no mesmo Sério? nível. É, Nossa! Eles não atrapalham a live, não? não, Os porque meus, eles ficam eles não passando ficam. no tripé. Eles ficam Eu, passando no tripé. eu tenho um pug também, que é uma cachorrinha. E No... ela sim atrapalha, viu? Não, mas eles trazem tanta felicidade, né? Que é isso perto do amor que eles nos dão, né? Então, vamos começar a live. Gente, a Amanda, ela é fisioterapeuta forense, ela entende de perícia na área de fisioterapia. Olha que fera. Eu nem sabia que tinha esse tipo de perícia, Amanda. Foi uma surpresa para mim encontrar o seu perfil. E aí eu falei, gente, eu preciso passar isso para o mundo, eu preciso mostrar esse tipo de perícia e preciso mostrar para os fisioterapeutas. E como o meu canal no YouTube, eu tenho essa pegada de mostrar vários tipos de perícia, eu falei, eu preciso marcar uma live com a Amanda. A Amanda aceitou o meu convite e estamos aqui. É Amanda Gotti, né? Isso mesmo, Amanda Gotti. Amanda Gotti, ela que é perícia em fisioterapia, vai contar um pouquinho sobre essa área pra gente, né, Amanda? Maravilha. Então vamos lá, vou fazer a primeira pergunta, que é bem básica, né? No que consiste a perícia em fisioterapia? O que é a perícia em fisioterapia? Onde que ela atua? Tá. Primeiro eu quero dar os parabéns, né, para as pessoas que estão ao vivo aqui conosco, né? Só de Sim. entrarem nas redes sociais para adquirirem conhecimento, né, já são profissionais acima da média. E sábado à noite, né, Amanda? Exatamente, sábado à noite, carnaval, né? Então, apesar da Sim, pandemia, logicamente. sim. E também quero te agradecer o convite. Eu venho acompanhando o seu Imagina. trabalho também há algum tempo aqui nas redes sociais. E também quero te Obrigada. parabenizar aí o tanto que você Muito dissemina obrigada. conteúdo com as pessoas. Sim. É Bom, necessário, né, Amanda? A gente precisa. Isso é muito bom pra gente, para as pessoas que a gente consegue ajudar, então, bacana demais. até mesmo os fisioterapeutas, eles não sabem que essa atuação existe. A gente não Muita aprende isso na faculdade. Eu entrei na Exatamente. faculdade em 2010 e nunca tinha ouvido falar de perícias. Então a gente não aprende. Bom, mas voltando aí à sua pergunta, né? Primeiro, o que a gente precisa conceituar? Que a perícia fisioterapêutica é uma forma de produção de prova, né? Por parte de um profissional que é o perito judicial. Nesse sentido, Sim. quando o fisioterapeuta ele é nomeado pelo juízo para realizar aqueles trabalhos periciais, seja na empresa ou no próprio indivíduo, né? Ele poderá auxiliar o poder judiciário, né? Em diversas Sim. situações. Por exemplo, na justiça do trabalho, na previdência social, né? E também em qualquer situação que tenha aquele conflito de interesses, o litígio, né, que nós chamamos, que necessite de um profissional estabelecer as atuais condições de saúde daquele indivíduo. Aí, quando você pergunta da área criminal, nós já temos a fisioterapia forense criminal, né? Onde nós temos a atuação dos profissionais fisioterapeutas em situações de crimes contra a saúde pública, contra a relação de consumo, e ainda, volto na mesma tecla, em qualquer situação dolosa que envolva a fisioterapia e o movimento humano, né? Cada profissional tem sua área de atuação. O advogado é expert no direito, o fisioterapeuta é expert no movimento. Então, cada um aí dentro do seu quadrado para auxiliar o poder judiciário, né? Sim. E aqui, quando a gente fala na área criminal, nós temos o fisioterapeuta atuando como perito ad hoc, né? Onde ele realiza uma perícia opinativa, né? Sendo para determinar o momento para elucidar o processo. Aí, o que cabe ao fisioterapeuta? Analisar a situação, né, para contestar os fatos e verificar se está dentro ou fora das conformidades.
E ainda estabelecer aí as incapacidades físicas e funcionais do indivíduo, se for o caso. Vou até fazer um ganchinho aí dessa última, que eu queria saber quais são os tipos mais comuns, por exemplo. Seria mais acidente de trabalho? Seria mais alguns acidentes? Porque eu imagino que tanto na criminal quanto, por exemplo, num caso de indenização, num caso civil, eu acho que o mais comum vai ser um caso de um acidente, por exemplo, uma perda de um movimento. Então, seria nesses casos que o perito fisioterapeuta iria atuar? Seria, nesse caso de lesões corporais, né? Também em situações de crimes contra a saúde pública, alterar aquele fragmento, aquele medicamento, você gerar um dano no indivíduo, né? A partir do momento que foi gerado um dano, o fisioterapeuta pode atuar sim nessas situações. E tem por os exemplo, acidentes também, acidentes de trabalho, acidentes em via pública, os traumas. Também temos erros médicos, fisioterapêuticos também, que nós podemos auxiliar nessas situações. Atos cirúrgicos também. Então, tudo que lesar aquela mobilidade, aquela funcionalidade do indivíduo, o fisioterapeuta ele consegue sim contribuir. Entendi. Pensei numa coisa assim, não sei se tem a ver, mas vamos supor ali um crime ali, uma rixa. Ocorreu uma rixa ali, um quebra-pau, eles se bateram, todo mundo se batendo e uma das pessoas acaba perdendo o movimento. Poderia ser o caso de uma perícia em fisioterapia para testar essa permanência, por exemplo, da perda do movimento? E o fisioterapeuta, ele pode contribuir com a parte A, digamos assim, ou com a parte B, né? Ou então com o próprio judiciário, né? Aí ele seria, por exemplo, um assistente técnico da parte A ou não, da parte B, né? Que hoje em dia pode ter até mais um de assistente, mas ele pode ter sim. Até mesmo em perícias, vamos supor que teve a perda do movimento, teve mais alguma outra coisa, né? E aí chama dois assistentes. Bacana, adorei saber. E agora eu quero saber também quais são os casos mais comuns. Tem como você listar os casos mais comuns desse tipo de perícia, que necessitam desse tipo de perícia? No meu caso, eu auxilio militares, né, das Forças Armadas e das Forças Auxiliares. Conta um pouquinho do seu trabalho, por favor, Amanda. Os casos que os militares que eu auxilio, que é militar do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. É muito militar, né? Muito. É sempre situações relacionadas a acidentes dentro das organizações ou as lesões elas foram adquiridas no decorrer daquela atividade. Então, normalmente são isso. Na maioria das vezes, o militar ele é licenciado, só para você entender. Ele é excluído daquela fileira militar, da organização, mesmo apresentando doença e lesão. Simplesmente ele é mandado embora porque ele não serve mais para aquela força. Então, sério? Mas não é aposentado? Não. Principalmente os temporários, né, que não têm estabilidade. Aí, a partir desse momento que aquele militar que se sente injustiçado, né, como se diz, eu entrei apto, entrei muito bem de saúde e saí com uma lesão. Aí ele procura um advogado, uma assessoria jurídica para ele pleitear os seus direitos. E é aqui que o fisioterapeuta entra novamente, né? Ele contribui antes mesmo do advogado chegar na esfera administrativa e na esfera judicial. Nossa, que bacana! E deve ter muito problema porque a atuação do militar é algo muito pesado, né? É algo muito ostensivo. Então, ele lidar com arma, lidar com peso, com correr, tem muito essa participação do corpo, né? Então, você vem nessa parte que é quando o militar, ele, por esse trabalho ser exaustivo, acaba tendo alguma perda de um movimento, por exemplo, e aí pleiteia essa indenização, tanto administrativa quanto judicialmente. Muito bacana, Amanda. Muito legal. E quais são os tipos mais comuns de perda? Porque eu fico pensando, se o militar pode ser, por exemplo, mas eu não sei se entraria no seu campo, mas, por exemplo, quem atira muito deve ter uma perda auditiva, né? E quem tem alguma coisa de pegar muito peso, né, pode ter, não sei, ler. Eu não entendo muito das doenças, mas eu gostaria de saber quais são os tipos mais comuns de doenças que eles podem desenvolver. Bom, até hoje os que eu mais tive acesso foi problemas na coluna, principalmente na lombar, né? Por causa do peso
como você disse, Nossa. da vestimenta, né? Eles ficam com um fuzil na mão, fazem aí agachamentos e correm, entram na lama e fazem saltos, tá? Claro que cada um na sua função, né? Mas além da coluna, tem os problemas nos joelhos e terceiro dos tornozelos, né? Condropatias, condromalácias. Essas são as lesões mais frequentes. Fora as fraturas, né? Os rompimentos dos ligamentos, que também é algo muito frequente. Nossa, e deve ser bem essa questão de segurar muito a arma, né? De dar algum problema relacionado a isso, deve ser muito comum, porque eu tô vendo, eu mesma, eu tô com uma dor aqui no ombro direito. Ombro direito é onde eu carrego minha bolsa. Minha bolsa pesa que nem um fuzil, porque eu levo tudo na bolsa. Então, assim, eu imagino uma pessoa que fica o dia inteiro carregando um negócio pesado desse, né? Então, realmente deve dar problemas aí, e problemas que vão perdurar o resto da vida dessa pessoa, né? Exatamente. Então, eles realmente muito participam de complicado. treinamentos e têm as funções específicas dentro da Sim. organização, né? Então, alguns trabalham na seção administrativa, outros trabalham na cozinha, outros são pedreiros dentro das organizações, mecânicos, carpinteiros. Então, além da função militar, né, de participar de solenidade, formatura e dos treinamentos, eles têm essas funções específicas dentro da organização. O militar é uma cultura muito ampla, né? Porque cada um vai ter, por exemplo, bombeiro militar é uma, polícia militar é outra, tem o exército, forças armadas. Então, assim, eu fiz um vídeo, inclusive, sobre perícia militar, e teve muito contrassenso, teve muita contestação, porque um falava uma coisa, outro falava outra, e aí vai depender, pelo que eu vi, vai depender muito da corporação. Então, cada uma tem a sua organização, né? Cada um tem a sua normativa, né, as suas regras. Exatamente. Por isso que é tão difícil da gente que é de fora entender tudo que se passa dentro da parte militar. Eu tive muita dificuldade para entender isso. Mas vamos lá. E você precisa de especialização para atuar nesse tipo de perícia? Ou o fisioterapeuta, assim que ele sai da faculdade, ele pode atuar? O que você recomenda? Essa é uma pergunta que eu recebo quase todos os dias no meu direct, né? Principalmente. Então já pode pegar essa parte do vídeo, aí você já coloca assim, fala, ó, minuto tal do vídeo, pode assistir. Sim, tem muitas perguntas, porque a gente tem a cultura de ser ansiosa, né? Principalmente com a pandemia. Eu até estava assistindo aí a sua live de saúde mental, né? A gente fica naquela ânsia de saber o que fazer após a formação. Mas o que acontece? Legalmente falando, o fisioterapeuta ele já está habilitado para atuar. Mas isso não quer dizer que ele está capacitado, entendeu? Então, por isso que ele precisa investir em cursos e se especializar. Sim. A gente não aprende a fazer perícia fisioterapêutica ou trabalhista, previdenciária na faculdade. Na faculdade. E aí, eu sempre até brinco, em outras palavras, né, falando que 50% eu até brinco com os alunos, 50% do seu conhecimento já está pronto, os outros 50% estão destinados mesmo para você fazer cursos específicos e para aprimorar a técnica, né? Porque a gente não aprende artigo, normativa, NRs, nada disso na faculdade. Pelo menos aconteceu isso comigo. Eu não aprendi nada dessa área, eu tive que procurar, pesquisar mesmo na internet. E quando eu achei, mergulhar de cabeça e estudar bastante, porque realmente você bem sabe que não é uma área fácil, né? A gente tem que se dedicar. É muito conjunto, né? Que nem às vezes me perguntam, precisa fazer curso? Eu digo, tem tribunal que faz a solicitação, você precisa ter um curso de perícia, tem outros que não fazem. Mas assim, é muito difícil de uma pessoa que não faz um curso conseguir redigir um laudo, conseguir redigir uma petição, entender quais são os requisitos de um laudo, o que precisa ser feito, quais são as normativas, tudo isso a pessoa não tem. Então, realmente, um curso ele é necessário para a pessoa poder atuar na perícia. Não é que ela vai precisar de uma pós-graduação específica na área de perícia, mas ela precisa pelo menos cursos que vão direcionar sobre esse assunto. E, inclusive, você tem até um curso também, né, Amanda, sobre isso? Tenho. Finalizamos ontem sobre fisioterapia forense militar. Algo que eu não tive, né? Eu fiz fisioterapia forense e a partir daquela pós-graduação eu criei
juntamente com o meu professor, o meu próprio curso, né? É aquele negócio, a gente quer encurtar o caminho, né, para as outras pessoas. A gente atua, pratica, né, e depois aí quer ajudar as outras Mas pessoas. se você já tem um atalho, por que não, né? Ajudar. Então, eu acho que é bem interessante. Mas então, Amanda, quero saber uma outra coisa. Como funciona a assistência técnica nessa área? A gente tem assistência técnica na área administrativa e na área judicial, né? Na administrativa, o fisioterapeuta ele vai atuar como jurisconsultor, né? Que é aquela situação que ele auxilia aí, no caso, o militar ou o trabalhador, ou aquela pessoa que sofreu algum dano. Agora, o fisioterapeuta, como assistente técnico judicial das partes, ele só vai atuar nessa função, né, se ele for devidamente indicado nos autos do processo, né? Então, todas as atuações, elas são vinculadas aos litígios que estejam relacionados com o comprometimento do movimento daquela pessoa, daquele indivíduo. E aí a gente entra em lesões corporais, né, os acidentes, os traumas que a gente já vem falando. Entendi. E aí, quando você vai atender? Quando você vai fazer esses atendimentos? No caso, assistência técnica, você vai acompanhar, né? No caso da perícia judicial ou então da perícia que você faz em âmbito administrativo, você precisa de um consultório próprio ou você utiliza uma sala do juízo? Você tem esse amparo ou você precisa ter um consultório seu próprio? E também tem a questão do maquinário, né? Porque você, como fisioterapeuta, você vai precisar de radiografias. Eu imagino, né? Não sei se precisa, mas eu imagino que vai precisar de radiografias, tomografias, o que você precisar para verificar ali aquela fratura, algum problema que a pessoa teve. E aí, como é que você faz essa dinâmica de consultório? No meu caso, especificamente, eu me desloco para outros estados, Rio de Janeiro, Distrito Federal, onde você está, Goiás, né? Para eu avaliar esses militares na assistência técnica. Então, aí eu avalio o militar em algum escritório e, seguidamente, eu emito o parecer ou o laudo nos próximos dias. Mas, normalmente, os fisioterapeutas, eles utilizam, né, os tribunais para atuar como peritos judiciais, né? Mas isso, assim, não impede o fisioterapeuta dele realizar os atos periciais nas suas próprias clínicas, em consultórios, em salas alugadas. O que ele precisa ficar um pouco atento é se o local está apropriado, né? Como você disse aí, os maquinários para realizar a análise da documentação daquele indivíduo, né? Se tiver apropriado. E no caso do perito judicial, ele precisa falar o dia, o local e o horário, né? Que essa perícia vai ocorrer para informar todas as partes e o juízo, porque não tem problema algum. Eu, particularmente, gosto de atender no meu próprio escritório, né? Seja aqui em Minas ou nos outros estados. Mas o tribunal, ele disponibiliza, assim, né? Salas para realizar as perícias. Eu já acompanhei uma perícia, mas foi quando eu estava advogando. Eu estava advogando para uma pessoa e ela foi fazer uma perícia na Justiça Federal, foi uma perícia médica. Foi um caso de ortopedia. E não sei nem, porque é muito perto, né? Ortopedia acho que é próximo. Até queria saber diferenças sobre os tipos de perícia, se você puder também falar um pouco sobre essa parte da fisioterapia e da medicina ortopédica. E ela foi examinada por um ortopedista. Ela tinha um problema na coluna muito grave e aí ela pediu uma aposentadoria. Ela pediu a aposentadoria dela. Só que negaram, foi negado para ela e ela continuou tendo que trabalhar, só que eu achei que ele errou, né? Mas eu estava com uma advogada dela, então eu não estava sendo imparcial. Mas no caso, ela estava com problema na coluna e ela não estava conseguindo, ela era faxineira, ela não tinha o 2º grau completo, então não é o tipo da pessoa que vai conseguir se virar, entendeu? Se fosse uma pessoa assim que já tem um nível de estudo melhor, a pessoa tudo bem, perdeu o movimento, tudo bem, mas ela não perdeu a capacidade mental. Mas uma pessoa que não tem um estudo, ela fica um pouco restrita, né? Então, nesse caso, eu acompanhei essa perícia, foi negado o benefício para
para essa minha cliente e ela não conseguiu obter o benefício. Ela estava com um problema, ela levou tudo. Até queria saber qual a diferença aí entre a perícia médica e ortopédica, que deve ser bem semelhante, deve ser bem próximo. E isso também é muito se falado, né? Tem um tabu entre perícia, sempre ser perícia médica. A gente Sim. entra em contato com os militares, eles falam, eu vou fazer uma perícia médica. Mas nem sempre ele é médica, né? É porque o mais comum, né? É o mais comum, acho que é o mais antigo, né? Então. E ainda a gente tem aquele ditado que as pessoas equivocadamente falam que o fisioterapeuta ele não pode acompanhar nenhuma perícia médica. Eu acho que eu vou explicar para você a diferença e depois o porquê dessa afirmação. A perícia médica, ela é um ato médico, né? O que é essa perícia médica? Qual que é a função dela? É determinar... Se puder aproximar um pouquinho mais o fone, porque tá às vezes oscilando a sua voz. Ah, melhorou agora? Melhorou muito mais. Então, a perícia médica é um ato médico, né? Feito por médicos, obviamente. E ela determina o déficit estrutural, o tipo de doença, o tipo de lesão daquele indivíduo. A perícia fisioterapêutica é um ato, né, fisioterapêutico, feita por fisioterapeutas formados, não estudantes. E ela estabelece o déficit físico-funcional, ou seja, as deficiências físicas e funcionais que foram determinadas ou não por aquela doença ou lesão mostrada ou não na perícia médica. Então, assim, didaticamente falando, a perícia médica apresenta o déficit estrutural e a perícia fisioterapêutica apresenta o déficit físico e funcional. Entendeu? Então, quando você escutar, vocês, né, no caso, escutarem, o fisioterapeuta não pode acompanhar uma perícia médica. No próprio Código de Processo Civil cita que o profissional assistente técnico é de confiança da parte, seja ele fisioterapeuta, né, enfermeiro, terapeuta ocupacional. O que o fisioterapeuta não pode fazer é executar uma perícia médica. A perícia médica é feita por um médico, mas não impede de maneira nenhuma de acompanhar. E o inverso é verdadeiro, né? O médico pode acompanhar uma perícia fisioterapêutica, só não pode executar essa perícia, entendeu? Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, o médico, ele vai constatar, por exemplo, um problema, uma fratura no osso, algo assim. Exatamente. E o fisioterapeuta, ele vai constatar a funcionalidade, o que aquilo vai abranger, o tempo para consertar, seria para se melhorar daquilo. Então, seria isso, Amanda? O fisioterapeuta, ele determina a extensão do dano, né? O tipo de incapacidade. Por exemplo, nós temos vários níveis. Se a incapacidade é grave, é leve, é moderada, coisa que um médico ele não consegue fazer, não desmerecendo o profissional médico, que eu acho que as perícias deveriam ser sempre conjuntas, né? Sempre um profissional ajudando o outro. Mas o fisioterapeuta, ele quantifica isso, ele qualifica cada movimento que aquele indivíduo pode ou não estar conseguindo realizar em toda a sua clareza, entendeu? Então, ele apresenta se aquela incapacidade ela é temporária, se ela é definitiva, se é para todo e qualquer trabalho ou não, se é somente para aquela função. Então, assim, eu acredito que a perícia fisioterapêutica, o documento feito por um fisioterapeuta, é muito mais elucidativo. Não que nós não precisamos dos diagnósticos. Nós precisamos disso, logicamente, saber o tempo de recuperação daquele indivíduo. Mas eu acredito que determinar a extensão desse dano dentro de um processo judicial vai aumentar o entendimento. Ixi, aproxima um pouquinho mais. Tá. Pronto, é porque o fone tava bem longe. O fone tá caindo, na verdade. Veja que ele... Sim. Acontece. Eu acredito que um documento tão elucidativo do fisioterapeuta, ele vem aí só contribuir aí com a sentença, né, de um juiz, uma conclusão de um perito. Sim. Né? Eu acredito que um outro perito que não seja fisioterapeuta, que tem expertise em outra área, nada de errado nisso, né, mas que ambos podem contribuir muito aí no final de um processo. Realmente eu acho que tem algumas perícias que vêm para se complementar. E no caso da fisioterapêutica, ela tem essa
essa nuance da capacidade, da funcionalidade. Gostei de saber disso, eu não sabia dessa diferença. Realmente é muito bacana. E tem muito trabalho para o perito em fisioterapia, por exemplo, no âmbito da Justiça Federal, por exemplo, que é algo que tem muita questão do benefício previdenciário do INSS. Você acha que tem perícia nessa área na Justiça Federal? Tem. O que não se aceita o fisioterapeuta é na perícia administrativa do INSS, que realmente são só médicos. Mas a partir do momento que aquela situação vire um processo judicial, aí o que rege é o Código de Processo Civil. Aí o fisioterapeuta ou qualquer profissional pode acompanhar aquela perícia ou ser um fisioterapeuta, entendeu? Entendi. Mas isso no caso do INSS. No caso dos militares, que também acontece no TRF, pelo menos como eu atuo nessa área, né, tem muitas perícias nessa situação, né? O militar, ele ingressa com uma ação contra a União Federal, pleiteando aí os seus direitos, integração, reforma, porque foram mandados embora sem direito a nada, sem salários e sem tratamento. Então, eles pleiteiam isso, fazem os pedidos judicialmente, e no meio disso tudo, na maioria das vezes, tem as perícias, né? E aí, seja médica, fisioterapeuta, basicamente a perícia técnica judicial para comprovar mesmo se ele está incapaz ou não. E tem muito caso de LER, por exemplo? Lesão de esforço repetitivo para os militares? Não, nos casos dos militares, LER não. É mais assim, o complexo mais afetado mesmo é a coluna, né? Problemas de hérnias de disco, tem bastante. Porque é um serviço maçante, repetitivo, exige muito esforço físico, né? E os militares, eles têm a cultura de aguentar até assim, né? No último suspiro, né? O militar, ele é muito disciplinado, né? É muita disciplina e tem que seguir. E às vezes acaba que ele vai ferrando com a coluna dele e não vê que isso pode ocasionar um dano muito maior. É realmente bem complexo. E eu queria que você me contasse qual foi o caso que mais te marcou, Amanda? O que mais te marcou, tanto pro bem quanto pro mal? Quero saber dois casos, por exemplo, uma vitória sua e também um caso que você falou, poxa, fiquei muito triste por causa disso. Quero saber. Tem dois casos aí que você possa contar? Não precisa contar o nome da parte, lógico, resguardando os nomes, resguardando a intimidade, mas só pra gente saber um pouquinho dessa perícia mais a fundo aí. Bom, normalmente esses conflitos aí entre militares e as organizações que nós chamamos, as organizações militares, 90% dos casos não se resolve administrativamente, ou seja, entre o militar e o comandante da organização. Normalmente isso tem que se tornar um processo judicial. Mas eu consegui alguns casos só com o documento fisioterapêutico. E um caso específico era de um militar, que ele estava sem receber o salário, sem tratamento, tinha filhos pequenos, e a gente se envolve nas histórias, né? Sim. Ele é militar do Rio de Janeiro, teve um acidente durante o expediente, durante esses treinamentos que eles fazem, né? Lesionou o ombro, fez diversas cirurgias, e a cada cirurgia uma piora, né? Instabilidade, ruptura desses ligamentos. E assim que eu consegui avaliar ele pessoalmente, analisar os documentos dele, fazer o documento, o laudo, né, fisioterapêutico, ele levou na organização e não só, né, mas como o meu documento era o mais atualizado, ele levou toda a documentação antiga, mas o laudo feito pelo fisioterapeuta, e ele conseguiu, né, reverter isso tudo só com o documento administrativamente. E esse caso eu sempre conto para muitos, né? Porque muitas das vezes os militares entram em contato comigo sem entrar em contato com o advogado, né? Sim. Então, eles procuram a ajuda de outros profissionais e, por último, o advogado. Ou, se não, o contrário, isso também é forma. Então, eu acredito que isso foi uma vitória muito grande, assim, não só para os fisioterapeutas, né? Mas para o próprio militar, né? Que estava passando por uma situação muito complicada. Conseguir ajudar uma vida, né? É a vida daquela pessoa que está em jogo. E aquela pessoa... envolve muitas pessoas, né, Jaqueline? Sim. Muito bacana isso. Né? E isso só no âmbito administrativo. E demora muito, Amanda? Quando tem que fazer esse processo?
no administrativo não, porque eles têm prazos próprios. É um regramento próprio mesmo da organização. Então, por exemplo, se eles não concordam com o parecer emitido por um médico perito dentro da organização, que ele também é militar, ele tem 15 dias para recorrer isso lá dentro. Então, o processo é muito mais rápido. Logo, o judicial, ele pode demorar isso 6, 7, 8 anos. Então, ele Nossa, o judicial demora muito mais. Administrativo é muito mais rápido, 6 meses, né? Isso. São meses, não é questão de anos, mas no judicial é anos, não adianta. E qual caso que te deixou muito chateada, que você falou, poxa, que triste? Na verdade, não foi com nenhum militar, né, em específico. Eu fui acompanhar uma perícia. Na verdade, acompanhei uma perícia com o militar e o médico perito não deixou participar. Uma médica, na verdade, não deixou participar do ato pericial. Foi falar. Ela não poderia falar isso. Ela não poderia fazer isso. E eu sou de Uberaba, né, Minas Gerais. Eu fui até Brasília exatamente para acompanhar e ela disse que não poderia, que era uma infração ética da medicina. E ela deixou essa situação nas mãos do militar, né? Ou você faz sozinho ou você não faz perícia alguma. E a gente se debateu, claro, com muita ética, com muita educação, né? E no final ela disse, eu só faço se a fisioterapeuta não estiver na sala, né? Aí eu saí junto com o meu cliente, né, que é um militar, expliquei para ele a situação. Falei, olha, se você fazer a perícia sozinho, você não vai ter a minha assistência. Mas, se você não fizer a perícia, eles vão ter que remarcar a perícia. Isso ele já estava esperando 6 anos para essa perícia ser marcada. Eu falei assim, olha, eu estou aqui para te auxiliar, mas eu deixei, né, a resolução do caso nas mãos dele, né? Porque a gente vê que ele esperou muito tempo, ele se organizou, ele era de outro estado, também viajou para Brasília, então foi bem complicado. No final, ele entrou na perícia, ficou mais ou menos 1h30 com a médica lá dentro. Ele demorou bastante. E assim que ele saiu, eu já avisei os advogados dele. Na semana seguinte, a gente entrou com um processo judicial contra a médica, né? Porque até então, um cerceamento de defesa, né? Ela não deixou eu atuar e exercer minha profissão, né? A partir da Constituição Federal. Então, aí o processo ainda está em andamento, mas assim, é uma situação triste e ruim, né? Uma profissional que foi nomeada pelo juiz, é de confiança do juiz, mas não tem entendimento sobre o Código de Processo Civil que rege aí sobre as resoluções. E assistente técnico, você não precisaria ser médica para ser assistente técnico. Pois é, mas... Você não precisaria. Não há não diz nada sobre isso. Né? Mas não vejo. Enfim, eu não acompanhei essa perícia, mas entrei com o processo judicial, inclusive ele já está quase finalizando. E assim, né? Depois compartilhe o resultado com a gente. Sim, com certeza. É muito interessante saber. Essa foi a única perícia que eu tive um entendimento nessa situação. O restante, a gente sempre é muito bem recebido, né? Como profissionais, né? Obviamente, somos recebidos, cumprimentados, cada um faz o seu trabalho. E estamos ali só para contribuir mesmo. Exatamente, são trabalhos complementares, né? Então não vejo porquê, né? Porque o médico tem uma atuação, o fisioterapeuta tem outra, e você foi ali para acompanhar aquela perícia. E não tem nada. Para você ter uma noção, na minha perícia, muitas vezes vem o advogado, mas às vezes vem, por exemplo, uma pessoa que está acompanhando aquela pessoa que é o irmão que levou. Eu falo, se o senhor quer acompanhar a perícia, eu dou essa prerrogativa, porque não tem nada contra uma pessoa acompanhar, não vai ter nenhum problema no meu ato. Não vai prejudicar em nada, né? A não ser que aquela pessoa fique na sala falando, não vai fazer isso daí não vai. Aí sim, aí eu vou ter que falar, por favor, pode se retirar. Mas se a pessoa não estiver atrapalhando, não fizer nada que vá criar algum obstáculo ali, não vejo nenhum problema de acompanhar. Né? Não vejo. Mas realmente o ser humano é algo que às vezes não se explica, né? Verdade, precisa ser estudado mesmo, né? Sim. Não, mas a psicologia explica, né? A psicologia que está estudando o ser humano. Amanda, foi muito bom conversar com você. Queria saber se você tem mais alguma outra dica, algo que você queira passar para os fisioterapeutas.
Eu digo que procurem, né, conhecimento e informação sobre a área. As redes sociais estão aí, a internet está aí, vídeos no YouTube, né, Jaqueline, estão aí para contribuir. Tem tanta informação gratuita que a gente tem em mãos, podcasts, agora o novo aplicativo, né, que também está bombando aí. Então, o Clubhouse. Clubhouse, exatamente. A gente tem aí um universo muito expansivo, né, para você conseguir entender mais sobre aquela área de atuação e decidir se vai aprofundar ou não. Se não for aprofundar, nada de errado nisso, mas que se for mesmo para atuar como perito, como assistente, como jurisconsultor, que dê o seu melhor, que estude, né? Porque cada processo é uma vida, é uma pessoa, é uma família. Né? É verdade. E aquilo ali, às vezes, a pessoa está dependendo daquela causa. Vou acrescentar aqui um comentário do Danilo Pelege. Conseguimos êxito com uma perita assistente técnica, fisioterapeuta, em uma contraprova de perícia médica. Conseguimos resultado positivo. Nossa, que bacana, Danilo. Realmente, assim, é uma outra visão. Achei bem interessante saber, porque às vezes até mesmo o juiz não tem essa diferenciação do que é um perito, do que faz um perito e o outro. Então, muitas vezes, um caso que poderia ser nomeado um perito mais específico acaba sendo nomeado um perito, por exemplo, na área médica, que é o mais conhecido. Entendeu? Não é porque às vezes o juiz não sabe as nuances de cada profissão. Então acho muito interessante, até falo para todos os meus alunos, se você tem uma área técnica, escreva no que aquilo pode auxiliar o trabalho do juízo. Não adianta nada você levar um currículo e falar, eu sou fisioterapeuta, e o juiz não entender o que um fisioterapeuta faz. Então você precisa esclarecer o que eu faço. Juiz, eu respondo o quesito para você para isso, para esclarecer esse caso. Ou então, por exemplo, perito na área de farmácia, eu esclareço aqui o caso do medicamento. Que nem eu estou falando assim, porque eu vou aprendendo muito com essas lives. Essas lives, assim, são de um poder engrandecedor para mim que você não faz ideia, porque eu presto muita atenção no que vocês falam, eu gosto muito mesmo. E, por exemplo, uma pessoa me falou que o enfermeiro, ele sabe a dosagem, ele tem que saber como ministrar aquele medicamento. Então, são coisas que muitas vezes um perito médico vai ser nomeado, porque o juiz não sabe que quem ministra a dosagem é o enfermeiro. Então, assim, às vezes é esclarecer para o juiz, eu vou te ajudar nisso, eu sou especializada nisso. Então, assim a gente vai conseguir novos campos de perícia, mostrar para os juízes no que cada área vai auxiliar. Isso também é uma das coisas que eu gosto de fazer no meu canal, que é mostrar os tipos de perícia. Porque tem muitos juízes, advogados, pessoal da área jurídica que não sabe, que não conhece. Então, realmente, quanto mais a gente tiver de informação, é melhor para que aquela pessoa conheça qual prova que ela deve produzir. Não é mesmo, Amanda? Isso mesmo. E é interessante o que você está falando, porque o que a gente sugere? Né? Vamos supor que que o fisioterapeuta, ele é formado, né? Então passou de estudante para formado, graduado em fisioterapia, quer ser perito judicial, né? Faz aí um curso específico, seja de extensão ou pós-graduação, aquilo que ele se encontrar, né? E a partir do momento que ele estiver com o certificado na mão, porque na maioria dos tribunais solicitam comprovação, né, de especialização, de conhecimento, ele faça o seu cadastro e depois ele se prepara para fazer uma visita, né, agendar uma visita ao juiz para demonstrar a via sacra. É a via sacra do perito judicial. Exatamente. Ele precisa mostrar quais benefícios que ele vai fazer, o que ele vai conseguir contribuir com aquele juiz, né? Qual que é o trabalho do fisioterapeuta, né? As habilidades que ele tem. E essa apresentação, ela aumenta substancialmente as nomeações. Então, peritos judiciais que estão assistindo, façam a sua apresentação no tribunal. No meu curso eu ensino carta, modelinho de carta para você fazer, por exemplo, na área de perícia DOC e grafo.
no seu curso eu imagino que você dê essa informação para os peritos em fisioterapia. Então, assim, a gente já tem essa coisa de mostrar, olha, eu te ajudo nisso, juiz. Porque não adianta nada você levar só o currículo, né? Mas mesmo levando o currículo já ajuda, entendeu? Mas ter um jeito de falar o que eu faço é muito melhor e isso vai aumentar muito mais as nomeações. Então, quem estiver assistindo já sabe, né? Para aumentar as nomeações é fazer a via sacra, não tem segredo. Para você ter sucesso, você tem que trabalhar. Tem segredo não, gente. Não tem. E o próprio nome já fala, o perito judicial, ele é nomeado pelo juiz porque ele é de confiança do juiz. Ele não vai nomear qualquer fisioterapeuta. Você precisa... Mas se o juiz nunca viu tua cara, se o juiz nunca viu sua cara, ele vai falar, não, vou passar o processo aqui porque o nome, olha, Amanda Gotti, ó, nome bonito, já vou nomear essa daqui. Esse daqui da Silva, não vou nomear, não. Não, ele tem que saber quem ele tá nomeando. Não é só pelo nome, não, né? Exatamente. Ixi, o pessoal da Silva vai me bater. Brincadeiras à parte, é porque eu acho bonito, assim, nomes diferentes. Mas é isso, pessoal. Então, tá certo, vamos finalizar aqui a live. Amanda, tem alguma coisa que você queira complementar? Se quiser só falar. Eu gostaria mesmo de agradecer aí novamente a oportunidade, né, de expandir o meu conhecimento e mostrar não só para fisioterapeutas, né, para outros profissionais, que o fisioterapeuta pode contribuir, sim, com o processo, com a área administrativa, com assistência técnica, desde que ele queira e corra atrás, né? Que nada cai do céu, né, Jaqueline? Sim. Oh, gratidão, Danilo. Danilo colocou aqui que alguns alunos fizeram curso comigo. O curso é bem chato, viu, gente? São 3 meses. A pessoa tem que me aguentar, mas fico muito feliz do interesse. Danilo, muito obrigada pelo comentário. E gratidão a todos que acompanharam a live. Essa live vai estar no YouTube, e eu vou colocar no YouTube, vou deixar a chamada, né, para os fisioterapeutas, para que cada vez mais as pessoas conheçam esse tipo de perícia, e cada tipo de perícia que eu mostro no canal, aqui no Insta, tá bom? Amanda, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada a todos, e vai ficar gravado aqui, já envia. Quem gostou da live, dá um print, já posta nos stories, me marca a Amanda. Quem tiver amigo da fisioterapia, já manda essa live, já tem um aviãozinho. Aliás, no aviãozinho vocês vão enviar o IGTV, né? Pelo aviãozinho. Já envia para os seus amigos da fisioterapia. E é isso. Então, gratidão, Amanda. Um beijo a todos. Beijos. E até a próxima. Tchau, tchau, gente. Até mais. Eu que agradeço. Tchau, tchau.